Chegamos na lição de número 9 deste primeiro trimestre da CPAD em 2025, aqui da classe dos adultos, onde nós estamos estudando sobre Em Defesa da Fé Cristã, texto escrito e comentado pelo pastor Ezequias Soares. Lição 9, que vai cair no dia 2 de março, trabalha sobre um tema muito interessante e relevante também. Quem é o Espírito Santo? Que lição extraordinária! Hoje nós vamos entender a respeito dessa abordagem junto com vocês. É importante você trabalhar as bases bíblicas que a própria lição já oferece. A primeira é o texto áureo, que se localiza em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. A segunda é a verdade prática. É muito interessante você observar a verdade prática da nossa lição. E a leitura bíblica em classe se localiza então no seguinte endereço: João capítulo 14, versículos 16, 17, depois versículo 26. E também João capítulo 16, versículos 7 ao 14. Lê esses textos compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, sou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, para não perder nenhum dos nossos materiais, se inscreve neste canal, onde você pode acompanhar todas as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado adolescentes. Você encontra todos esses recursos nas seguintes plataformas. Aqui no YouTube, no Spotify você encontra também no TikTok e você pode me seguir pelo Instagram, @JandersonNascimentoEBD. Que Deus abençoe você de uma forma especial e a minha oração é que essa aula seja edificante para o seu coração. Quando nós paramos para buscar uma intimidade com o Espírito Santo, de acordo com as Escrituras, nós precisamos parar para entender exatamente, de forma concreta, sobre a sua divindade. E na aula de hoje nós vamos entender alguns concílios históricos e vamos compreender o que a palavra de Deus diz a respeito da divindade do próprio Espírito Santo. Nós vamos compreender que algumas heresias surgiram ao decorrer do século, combatendo essa divindade do Espírito Santo. E como proposta do pastor Ezequias Soares, a nossa análise hoje passa por essa abordagem histórica. É interessante que o Espírito Santo ele foi reconhecido formalmente como Deus a partir do 4º século da era cristã. Mas quando nós olhamos para a história, nós vamos entender exatamente as verdades bíblicas sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, pega o caderno e a caneta para que você possa anotar esses textos que eu vou trazer para você. Em primeiro lugar, você vai perceber que o Espírito Santo é pré-existente. Ele existe antes de todas as coisas criadas, ou seja, ele não é criatura, mas ele é criador. Isso está fundamentado em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Anote esse versículo com os teus alunos e leia também Salmo 104, versículo 30. Você também vai descobrir pela Escritura que o Espírito Santo também possui o mesmo atributo de onipotência, que significa que ele tem todo o poder nas suas mãos. Sabe que passagem que você vai colocar para apresentar para os teus alunos? Romanos capítulo 15, versículo 19. Vale a pena você ler esse texto também. Você vai descobrir nas Escrituras que o Espírito Santo também possui o atributo de onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, simultaneamente. A fundamentação bíblica que vai te ajudar a entender isso está em Salmos 139, versículos 7 ao 10. Anota esse versículo aí. Ele também tem onisciência. Isso quer dizer que ele conhece todas as coisas, o passado, o presente, o futuro. Ele detém todo o conhecimento, mesmo que essas coisas ainda não aconteceram. E você tem uma passagem bíblica que vai te ajudar? Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quando você vai para a palavra, você descobre que o próprio Jesus orientou os discípulos a terem um relacionamento com o Espírito Santo.
Se nós pegarmos a abordagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, o próprio texto faz questão de dizer: se vocês me conhecem, ele então habitará em vocês, ele viverá em vocês. O próprio Jesus falando a respeito dessa abordagem do Espírito Santo. A Escritura também afirma que o Espírito Santo, ele é a verdade de Deus. Você encontra isso em 1 João, capítulo 5, versículo 6. Ele também é o Criador e não criatura, como estamos descrevendo para você. Jó, capítulo 26, versículo 13, confirma isso. Ele é autor da vida e ele traz essa vida de forma independente, ele traz a existência a qualquer coisa. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, ilustra isso. Romanos, capítulo 8, versículos 11 ao 13, também vai te ajudar a entender isso. O reconhecimento, historicamente falando, da divindade do Espírito Santo, ele vai se dar no quarto século num concílio histórico conhecido como o Concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano de 381 depois de Cristo. Neste concílio, você vai perceber exatamente as correções que não foram vistas a partir de alguns equívocos que se deixaram passar no concílio de Nicéia, que aconteceu antes, em 325 da nossa era cristã, porque naquele concílio não foi observada a natureza do Espírito Santo. Mas em 381, anos mais tarde, essa correção é feita. Por quê? Surgiram grupos heréticos na história que negavam a divindade do Espírito Santo. Diziam que o Espírito Santo não é Deus e trabalhavam isso de forma diferente. Entre esses grupos, eu vou citar alguns. Nós vamos encontrar os pneumáticos, que argumentavam que o Espírito Santo era uma criação do Filho, portanto, não possuía essa divindade própria. Essa visão ela foi combatida por Atanásio e os pais capadócios nesse concílio de Constantinopla, em 381, onde os pais capadócios, a saber, Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzeno e Gregório de Nissa, junto com Atanásio, esses 4 homens de Deus defenderam a divindade do Espírito Santo. Esses homens trouxeram essa reformulação do entendimento sobre a Trindade. Esse conceito teológico que nós defendemos junto com vocês a partir dessa compreensão bíblica pentecostal. Também, na formação do credo niceno de Constantinopla, que se une com o credo de Nicéia e também com o de Constantinopla, você vai perceber o documento defendendo algo interessante. Eu tenho até a citação do documento para poder te ajudar. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e que dele procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é de tal forma glorificado. Essa citação é dita até mesmo e confirmada por Roger Olson no seu texto publicado em 2002 e pela editora Vida. Quando nós observamos essa convicção bíblica sobre a divindade do Espírito Santo e a convicção histórica da teologia, nós descobrimos sim que essa verdade bíblica ela nos traz uma relevância muito interessante. E na aula de hoje nós vamos observar isso junto com vocês. E já para atiçar você, conversar com você, eu quero saber, será que você crê que o Espírito Santo é Deus? Que ele trabalha no seu coração? Que ele move a igreja, guia a igreja? Deixa o teu comentário aqui nesse vídeo e me ajude a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD, a nossa assinatura trimestral. Observe, assinatura trimestral, onde você vai encontrar o esboço desta aula, das minhas aulas do trimestre. Você vai encontrar esses materiais sendo disponibilizados para você. Você vai encontrar também o PowerPoint, os slides que eu utilizo, que são feitos de forma muito prática para te ajudar. E lá você vai encontrar todos esses versículos que eu estou citando para vocês, anotados para facilitar a sua vida. Você encontra todo esse material já mastigado no Facilita EBD. E essa assinatura é trimestral.
Você encontra isso no nosso site, facilitaebd.com.br, ou você pode clicar no link na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar a nossa proposta, saber como funciona e que Deus abençoe a sua vida. O primeiro ponto, então, da aula de hoje trabalha, de acordo com o pastor Ezequias Soares, sobre o termo bíblico dado ao Espírito Santo, o Consolador. Para você iniciar bem a sua aula, apresente uma passagem bíblica. Salmo 104, versículo 30, onde você vai ver a ação do Espírito gerando vida, Espírito Santo. E o primeiro subtópico aborda, então, sobre esse termo, outro consolador, como proposta do pastor Ezequias Soares. Quando nós vamos para a palavra e tentamos entender esse termo, o consolador, a ação do Espírito Santo está intimamente ligada de forma muito clara com a ascensão de Jesus aos céus. É necessário que Jesus ele ascenda aos céus pós-ressurreição, como a Escritura diz, para que o Espírito Santo então venha e desça sobre a igreja e dirija a igreja. Isso está registrado em João, capítulo 16, versículo 17. Uma promessa do próprio Jesus. Convém que eu vá para que o Espírito Santo, então, venha sobre vós. Nesse sentido bíblico, nós vamos perceber que o cumprimento dessa promessa anda unificado com a ação do Espírito Santo também. Em Atos capítulo 2, versículos 32 ao 33, Pedro ele faz questão de dizer que Jesus foi exaltado à destra do Pai, o qual o Pai o recebeu e de lá derramou sobre nós, a igreja, o Espírito Santo. Essa confirmação é demonstrada nas Escrituras. O Espírito Santo ele não é criatura, como nós já estamos defendendo com vocês. Ele é criador, ele é Senhor, ele tem decisões a tomar, ele faz parte da Trindade, não como um Deus menor, mas como um Deus coigual, na mesma essência, como nós já estudamos, fortalecendo a igreja e fortalecendo você. A atuação do Espírito Santo ela é sensacional, porque ela é consoladora, ela é instrutiva, ela tem uma missão de testificar o amor de Deus ao mundo. Fundamentação bíblica. Anote. João capítulo 14, versículo 26. João 15, 26. O Novo Testamento também faz questão de utilizar o termo paracletos para designar especialmente essa ideia de consolador. O paracletos vem do verbo kleto, que traz essa ideia exatamente de chamar, de convocar, de ser o defensor, auxiliador, intercessor. Esse é o Espírito Santo que nós conhecemos nas Escrituras. Base bíblica para te ajudar a entender isso. João 14, 16, João 14, 26, João 15, 26, João 16, versículo 7. Você também percebe que esse termo paracleto, que é utilizado até pelo pastor Ezequias Soares, traz essa ideia do Espírito Santo ser auxiliador, recai sobre ele, conduzindo a igreja. Neste detalhe, você percebe de forma essencial que o Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é somente uma luz. O Espírito Santo é divino, é uma pessoa. O Espírito Santo é Senhor, compartilha da mesma essência do Pai. E isso foi defendido no próprio Concílio de Constantinopla, no credo que foi estabelecido em 381 da nossa era cristã na história da igreja, defendido por Atanásio e pelos pais capadócios. Esse termo, os pais capadócios, é justamente para unificar os três defensores do Espírito Santo junto com Atanásio, que no caso são 4. Entre eles nós vamos ter o Basílio de Cesareia, o Gregório Nazianzeno e o Gregório de Nissa. Ambos defenderam, junto com Atanásio, essa defesa da pessoa do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, como você acredita nesta aula e está trabalhando conosco. E é claro que eu espero estar ajudando você. Se eu estou, deixa teu comentário aqui, porque é importante para mim também. Vamos caminhar agora para entender outro termo no Novo Testamento, que é o paracleto, nesse segundo subtópico.
Quando nós estudamos sobre o termo paracleto, observando essa abordagem no Novo Testamento, você percebe que o Espírito Santo, a partir desse termo, também é identificado com a mesma substância de glória, poder e majestade como Jesus. Dentro da palavra você encontra o termo o Consolador, que também se encaixa com essa palavra paracleto. Sua tradução traz esse sentido de consolador. Citado em João capítulo 14, versículo 16. Essa referência de paracleto traz essa ideia de auxiliador, intercessor. Pelas Escrituras, você vai entender de forma muito clara que o Senhor Jesus entendeu de forma muito específica essa ação da vontade do Pai em fortalecer os discípulos, em guiar os discípulos para que a obra pudesse continuar conforme o plano do próprio Deus. Você tem um texto em João capítulo 14, versículo 26. O apóstolo João também confirma essa palavra de forma muito pedagógica, demonstrando a ação do Espírito Santo ao afirmar aos crentes que o Espírito Santo é aquele que ajuda os discípulos de Jesus a transmitirem as Escrituras ou o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 vai confirmar isso. Pela palavra você vai descobrir que o Espírito Santo tem alguns símbolos. Anote quais são os símbolos do Espírito Santo para você trabalhar em sala de aula. Você vai encontrar o símbolo sendo apresentado como fogo, sendo apresentado como a pomba, sendo apresentado como sopro e vento, demonstrando então a sua ação e ao mesmo tempo sendo apresentado até como água. Nestes símbolos você vê purificação, restauração, renovação, trazendo vida. Em Atos capítulo 10, nós encontramos uma passagem fundamental para demonstrar essa ação do Espírito Santo, onde Pedro é conduzido à casa de Cornélio, e em Atos 10 você vê essa citação sendo confirmada de forma muito clara para a abertura das missões. Em Atos 13, versículos 1 ao 3, você também percebe a ação do Espírito Santo. Além de guiar Pedro para a casa de Cornélio, na igreja de Antioquia, o Espírito Santo tem a abordagem para falar à igreja e separar Barnabé e Saulo para a primeira missão. Olhando para as Escrituras, a fundamentação do Espírito Santo como ajudador é uma fundamentação sendo trazida desta palavra paracletos. Quando você olha para a Escritura, você percebe que essa assistência não é somente uma assistência espiritual, mas é uma assistência para o preparo ministerial, para o preparo da liderança da própria igreja. É preciso que você possa buscar a ação do Espírito Santo sobre você. Romanos capítulo 8, versículo 26, enfatiza que o Espírito Santo auxilia o cristão em suas fraquezas e os conduz para a vontade de Cristo. Essa atuação direciona as pessoas no Espírito e na verdade de forma eficaz. O Espírito Santo também tem um papel essencial na convocação, convicção, convencimento das pessoas sobre o pecado, a justiça e o juízo. João capítulo 16, versículo 8, vai demonstrar que ele conduz as pessoas ao caminho do arrependimento. Olhando para a palavra, nós vamos entender pelas Escrituras que ele age nessa ação de forma individual, na regeneração, na santificação, orientando as pessoas a entenderem essa necessidade de buscar a Deus. Você tem uma passagem bíblica, João capítulo 16, versículo 9, confirma isso, e você percebe que o Espírito Santo convence as pessoas que o pecado é devastador. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dentro da palavra você também vai perceber que o Espírito Santo ele age nessa visão, guiando as pessoas para o caminho da salvação. Tito 3,5 confirma isso. E João 8,46 é o Espírito Santo que orienta você a ter uma vida santa, conduzida pela direção de Deus. Esse é todo o sentido que nós podemos trazer a partir dessa pesquisa sobre a ação do Espírito Santo como paracleto. Eu espero estar ajudando você. E aí, você já sentiu a presença do Espírito no teu coração? Você crê que ele existe?
Você acredita que ele é Senhor? Deixa o teu comentário aqui nesse vídeo para que mais pessoas, outros professores possam aprender com você também. Terceiro subtópico do primeiro ponto, nós vamos entender esse uso dessa palavra paracleto no Novo Testamento. A Bíblia vai apresentar especialmente o Espírito Santo como extraindo da palavra paracleto, do termo grego, você percebe que essa palavra traduz aí alguns termos para que você possa conhecer quem é o Espírito Santo olhando só para o Novo Testamento. Você encontra a palavra consolador, advogado, você encontra também intercessor e auxiliador. Dentro da palavra, você vai perceber que essa atuação do Espírito Santo é na vida dos crentes e, ao mesmo tempo, na vida da própria igreja, conduzindo a igreja. Então, você precisa pegar isso aqui para trabalhar junto com os teus alunos. Em seu ministério, o próprio Jesus, ele prometeu a ação do Espírito Santo, que ele daria o Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a vida dos discípulos. João capítulo 14, versículo 16, confirma isso. O uso desse termo no Novo Testamento, consolador, demonstra que ele é aquele que é o guiador, orientador da própria igreja. O teu orientador também. João 14, 26, vai trabalhar isso. Além disso, ele ensina aos discípulos e faz com que os discípulos se lembrem dos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos são aplicáveis em suas vidas. O Espírito Santo também apresenta de forma muito clara as nossas ações e também em nossas fraquezas ele nos fortalece para que possamos ter um relacionamento profundo com Deus. Romanos 8, 26 vai confirmar isso, porque ele nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pela palavra também nós vamos perceber de forma muito clara essa visão de entender que o Espírito Santo intercede por você de maneira eficaz. Ele é o nosso advogado. Esse conceito também vai reforçar esse conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Além do papel de consolador e intercessor que observamos no Novo Testamento, ele age nessa ideia de convencimento ao arrependimento. O Espírito Santo também opera no coração humano, guiando as pessoas para esse convencimento da presença de Deus. Que coisa legal que nós temos, que aula rica que podemos trabalhar junto com vocês. E claro, se você pode, comenta nesse vídeo aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você nos acompanha ou fora do Brasil também. Eu desejo a você a paz do Senhor Jesus. O segundo ponto agora vai trabalhar conosco outro argumento. A sua deidade, atributos e obras, como proposta do pastor Ezequias Soares. No segundo ponto, também é relevante você ler uma passagem bíblica, gente boa. Mateus capítulo 28, versículo 19. O Espírito Santo é igual ao Filho e ao Pai e ao Filho. O primeiro subtópico, então, aborda sobre a sua deidade. Neste primeiro subtópico, a deidade do Espírito Santo é uma doutrina fundamentada nas Escrituras e apresentada tanto no Antigo como no Novo Testamento. A palavra deidade pode ser traduzida por divindade, tá? Divindade do Espírito Santo. Vamos começar com a Bíblia. No Antigo Testamento, você vai perceber que o Espírito Santo ele é coeterno com o Pai e está sempre ativo na obra da criação. Isso significa que ele não foi criado, mas já na criação ele já estava lá. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Você já pode anotar esse versículo para demonstrar a sua existência antes do tempo. Dentro da Escritura, você também vai perceber que a própria Bíblia confirma isso sobre a sua ação criadora. Jó capítulo 33, versículo 4, o próprio texto de Jó afirma sobre a ação do Espírito Santo como um Deus poderoso, criador de vida. Demonstrado também em Salmos 139, versículos 7 ao 10, a sua onipresença como Senhor de forma muito clara dentro das Escrituras. O profeta Isaías também fala sobre a soberania do Espírito Santo, declarando de forma muito específica que esse Espírito ele trabalha e opera na vida das pessoas. Em Isaías 63, versículo 10.
Olhando agora só para o Novo Testamento e tentando analisar a divindade do Espírito Santo, você vai ver isso sendo confirmado pelo próprio Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19, como já citei para você. Você também tem outra confirmação bíblica sendo demonstrada a partir da leitura de Atos capítulo 5, versículos 3 ao 4, onde você vai perceber Pedro confrontando Ananias pelo seu pecado, porque Ananias estava mentindo ao Espírito Santo. Paulo, a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, ele fala da onisciência do Espírito Santo, demonstrando que o Espírito Santo tem todo o conhecimento. Além disso, em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, versículo 17, Paulo faz questão de dizer que o Espírito Santo do Senhor é Deus, e ele diz: onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Que coisa rica que nós temos aqui. A atuação do Espírito Santo também evidencia a redenção e a santificação. Aqui você vai perceber que ele trabalha em nós na obra da salvação. João 14, 16 e 17 vai confirmar isso. Ele é o outro consolador. Pela palavra, você também vai perceber em Romanos 8:11 a confirmação que o Espírito Santo, ele é aquele que tem a essência, esse atributo da onipotência na sua ação. Ele é aquele que habita em nós de forma muito clara. Também pela Escritura, você vai perceber outra passagem. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, onde você vai perceber que o autor da Epístola aos Hebreus diz que o Espírito Santo é eterno. Então, ele não é uma força, como os testemunhos de Jeová defendem. Ele não é apenas uma luz. Ele é Senhor. Ele é Deus, coeterno, partilha da mesma essência, é divino, tem atributos, como nós estamos observando com vocês. Vamos caminhar entendendo um pouco mais sobre isso. Mas eu pergunto, o que você está achando da aula de hoje? Ela está te ajudando? Deixa o teu comentário, porque você me ajuda também e se inscreve no canal. O segundo subtópico do segundo ponto fala agora sobre os atributos do Espírito Santo. Que atributos são esses? Vamos tentar entender junto com vocês. O pastor Ezequias cita então esses atributos do Espírito Santo confirmados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não vai dar aqui para citar todos os atributos do Espírito Santo nessa aula, nesse tópico, mas selecionamos alguns para que você possa ilustrar em sala de aula junto com os teus alunos. Então é muito importante que você possa anotar. Já citei no decorrer, vou repetir para que você possa então entender e deixar isso de forma clara em sala de aula. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que somente Deus tem. E entre eles nós vamos citar para vocês. O primeiro deles é a onipresença, onde o Espírito Santo pode estar em todos os lugares simultaneamente. Salmo 139, versículos 7 ao 10, vai confirmar isso. Outro texto que vai confirmar também outro atributo que somente Deus tem, o Espírito Santo e Jesus, é a sua onipotência, como nós já citamos alguns versículos, mas eu vou destacar Gênesis capítulo 1, versículo 2. Também você vai perceber dentro da palavra outro texto que vai confirmar isso aqui com vocês, agora apresentando outro atributo, a sua onisciência. O texto que eu vou citar agora, que confirma isso, sobre a ação do Espírito Santo como conhecedor de todas as coisas, é Isaías 40, versículos 13 e 14. Ele é aquele que guia, ele é aquele que conduz, ele é aquele que direciona. Então, olhando só para o Antigo Testamento, você já vê esses atributos incomunicáveis no Espírito Santo. Já no Novo Testamento, você vai perceber que a eternidade do Espírito Santo é demonstrada e confirmada pelo autor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Também, Paulo confirma e declara que o Espírito Santo ele é aquele que trabalha em nós de forma muito clara no nosso interior. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. O Espírito Santo é aquele que tem vontade própria, como ensinado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Ele dá os dons a quem quer, da forma que quer. Sua onipotência também é afirmada no Novo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 11.
onde ele é aquele que é Senhor de forma muito clara e está conosco. Olha outro texto que fala sobre a sua onipresença no Novo Testamento. João 14:17. Olha que coisa sensacional. Você vê essas confirmações no Antigo e confirmações no Novo sobre a divindade do Espírito Santo. Além dos atributos divinos, o Espírito Santo também tem essas ações relacionais. Isso é demonstrado dentro da própria Escritura, onde indica que ele é aquele que santifica os crentes. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Romanos 15:30, Paulo faz questão de dizer que ele age em amor também. Ele capacita e intercede pelas pessoas. Ele é o nosso intercessor. Romanos 8:26. E, finalmente, em João 16:13, você vai perceber que ele é aquele que guia a igreja na verdade. Então, só olhando para a Bíblia, você vai perceber essas confirmações sobre a divindade e a ação da obra do Espírito Santo. Você sabia disso? Deixa teu comentário aqui. Vamos caminhar agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que apresenta sobre as obras do Espírito Santo, de acordo com o autor da lição. Quais são, então, as obras do Espírito Santo presentes na Bíblia? Eu quero mostrar para você na Escritura. Quando você olha para o Antigo e o Novo Testamento, você vai perceber que o Espírito Santo já agia de forma muito clara no Antigo Testamento. Vamos começar por aqui. No Novo Testamento, ele já age de forma clara também na vida da igreja. Mas vamos entender isso junto com vocês. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, você vai perceber que ele é aquele que já trabalhava sobre a face das águas, já estava trabalhando. Jó capítulo 33, versículo 4, ele é aquele que dá inspiração. Olha, ele já trabalha e inspira. Então pegue essas palavras para poder trabalhar. O Espírito Santo também concedia habilidades conhecidas como dons espirituais, ao exemplo da criatividade. Você vai perceber isso no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Ele encheu a Bezaleel com a ação da sua criatividade. Também você percebe dentro das Escrituras que ele separava e ungia juízes, reis, profetas e sacerdotes. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. E também 1 Samuel 16, 13. No Novo Testamento, olhando para o Novo Testamento, essa ação fica mais clara, porque agora nós vamos ver ele agindo na própria redenção e na obra da salvação. Observe o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Ele é aquele que agiu na própria concepção de Jesus. Olhe para o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 16, onde Mateus confirma que ele estava lá no batismo de Jesus. Olhe para outro texto que vai confirmar o ministério de Jesus sendo evidenciado e guiado pelo Espírito Santo. Lucas 4:1. No dia de Pentecostes, em Atos 2, ele agiu de forma muito clara, capacitando a igreja. Olhe para o texto agora de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, onde Jesus ensina que é necessário nascer do Espírito para conhecer o reino de Deus. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo descreve que a garantia da salvação para o crente é a ação do Espírito Santo sobre ele. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, você percebe que ele é aquele que intercede e santifica a vida dos crentes também. E essa intercessão pelos santos, confirmada em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Então, o Espírito Santo, ele atua na igreja, ele atuou no Antigo Testamento, atuou no Novo Testamento, e continua atuando na igreja, guiando a igreja, direcionando a igreja. Ele é aquele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, confirmado em João 16, 8 ao 11, e ele é aquele que trabalha de forma muito clara para a obra da salvação. Então, em toda a Bíblia, você vai perceber o Espírito Santo operando, trabalhando, guiando você. Você também foi alcançado por ele? Eu fui. Glória a Deus. Vamos agora para o terceiro e último ponto, já estamos quase finalizando a aula. Agora nós vamos entender as heresias antigas e novas contra a pessoa do Espírito Santo.
No terceiro ponto, eu tenho uma dica para você. Leia a passagem bíblica de 1 Coríntios 2:10, onde você vai perceber que o Espírito Santo ele trabalha até na profundeza do coração das pessoas. E o primeiro subtópico trabalha sobre as primeiras heresias. O pastor Ezequias Soares, ele cita na própria lição as primeiras heresias históricas contra a pessoa do Espírito Santo. Essas heresias foram combatidas em concílios históricos. A primeira heresia que você vai perceber era ensinada pelos seguidores de Ários, ou seja, os arianistas ensinavam heresia contra a pessoa do Espírito Santo. Depois nós vamos encontrar historicamente falando os tropicianos, que também negavam a divindade do Espírito Santo, e os pneumáticos, que também negavam essa divindade do Espírito Santo e distorciam essa ação bíblica que nós entendemos. A heresia dos arianos, ou propagada por Ário, ela vai surgir exatamente no quarto século, que nega especialmente a divindade plena de Jesus, e se já negava a divindade plena de Jesus, tinha por extensão negar a divindade plena do Espírito Santo, porque negava a existência da Trindade. Então, a heresia defendida pelos arianistas é uma heresia que trabalhava especialmente esse combate contra a pessoa do Espírito Santo. Então, pelas escrituras, você vai perceber que essa visão é uma visão distorcida. Também outra heresia que você vai ver sendo ensinada no decorrer da história é a heresia do entendimento do subordinacionismo, que trabalha o Pai como uma pessoa maior, o Filho como uma pessoa menor e o Espírito Santo como uma pessoa menor ainda, dentro do seio da própria Trindade. Mas quando você vai para a Bíblia, você vê esse combate. Você tem o texto de João capítulo 14, versículos 16 e 17, onde o próprio Jesus trabalha a palavra o outro Consolador, trazendo essa perspectiva de estar com a igreja sempre trabalhando a divindade, eternidade e a mesma essência que a Trindade possui. Já os tropicianos, eles surgem no decorrer da história e em sua heresia, eles ensinavam a partir da perspectiva de que o Espírito Santo seria uma força impessoal ou uma energia divina que viria sobre as pessoas. Então, essa ideia de trabalhar o Espírito Santo como força, energia divina sobre as pessoas, vem da Idade Média, onde os tropicianos passavam a ensinar essa perspectiva herética. Essa concepção esvaziava a personalidade da pessoa do Espírito Santo e dizia, olha, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força, é uma luz, é uma energia. E trabalhava isso de forma muito equivocada. Foi combatido e a igreja ela acaba trabalhando isso e trazendo a resposta bíblica contra essa visão. Você tem o texto de Atos capítulo 3, versículo 2, onde você percebe que o Espírito Santo tem vontade, que ele fala, ele conduz a igreja, ele diz, ó, apartai para mim Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Ele direciona, então ele não é uma mera força, não é energia, não é a luz, ele é Senhor e ele age se comunicando com a igreja. Então ele é vivo. Outra heresia que vai surgir no decorrer da história, que também foi combatida, é a heresia ensinada pelos pneumáticos. Os pneumáticos defendiam que o Espírito Santo era apenas uma manifestação de uma potência do Pai e que não tinha, então, a personalidade própria ou autônoma. Essa doutrina implicava, então, essa ideia de subordinação radical do Espírito Santo, considerando apenas como um instrumento da Trindade. Ou seja, trabalha essa ideia do Espírito Santo apenas como uma ferramenta, como um instrumento. E essa visão, ela acaba caindo por terra na história. Na Bíblia, você vê o combate contra a mesma. Observe o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, onde diz que ele intercede por nós, ele ora por você. Então, a própria Bíblia já combate esse tipo de distorção herética contra a pessoa do Espírito Santo. Ele intercede por nós, ele trabalha com você. Isso é rico e nos ajuda a crescer em Jesus.
Vamos agora, caminhando com você, espero que isso esteja aguçando o teu entendimento e a tua curiosidade sobre a pessoa do Espírito Santo. O segundo subtópico do nosso terceiro ponto trabalha sobre as heresias na atualidade. Agora nós vamos pensar com vocês quais são as heresias da atualidade que combatem a existência do Espírito Santo. Entre essas visões teológicas, estarei citando algumas para que você possa pelo menos ter um entendimento básico e tentar combater também esse tipo de visão. A primeira linha que combate a pessoa do Espírito Santo e descreve que o Espírito Santo não é Senhor, não é Deus, é propagada pela teologia dos Testemunhas de Jeová, que descrevem que existe somente um Deus conhecido como Jeová, reduzem a pessoa de Jesus a outro Deus e trabalham o Espírito Santo não como uma pessoa autônoma, mas somente como uma força criadora de Deus. Esse tipo de ensinamento, ele é propagado hoje e ensinado a partir dessa visão teológica, e nós não defendemos essa visão teológica como cristãos pentecostais. Nós que somos cristãos pentecostais, rejeitamos esse tipo de pensamento porque cremos na plena divindade do Espírito Santo, conforme as Escrituras, e acreditamos, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, que ele é coigual, coexistente com o Pai e com o Filho. Também nós temos textos bíblicos que vão defender essa visão, fundamentados em Mateus capítulo 28, versículo 19, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, onde você vai perceber que o Espírito Santo ele trabalha conosco e ele não é simplesmente uma força imparcial de Deus, como nós já observamos em algumas heresias passadas que retorna hoje sendo propagada pela visão teológica dos testemunhas de Jeová. Deste detalhe, nós aprendemos que, como pentecostais, nós rejeitamos essa ideia de subordinação apresentada pelos testemunhas de Jeová. E entendemos pelas Escrituras que o Espírito Santo ele trabalha em nós, ele age em nós, nos convencendo para uma vida de santificação. Então, essa é uma das principais que encontramos hoje e combatemos esse tipo de visão também. Outra heresia que você vai perceber, ela é propagada a partir da visão do unicismo, onde defende-se que o Espírito Santo ele é uma das fases de Deus, ou seja, no Antigo Testamento Deus se revelou como Deus Criador, no Novo Testamento como a pessoa de Jesus e agora ele está se revelando em outra fase, em outra máscara, como o próprio Espírito Santo. Esse tipo de visão nega a existência da Trindade e nós já estudamos aqui com vocês que conhecemos a partir da visão teológica que defende que o Espírito Santo é coigual com o Pai e a Trindade ela é descrita na própria visão da interpretação bíblica que estamos abordando com vocês. Vamos caminhar então para o nosso terceiro e último subtópico para fechar a aula de hoje. No terceiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre o Espírito Santo entre as outras religiões, como ele é trabalhado em outras visões religiosas. No nosso terceiro e último subtópico, nós entendemos esse conceito do Espírito Santo a partir das Escrituras, mas ele varia a partir de interpretações religiosas diferentes da nossa. A exemplo da interpretação religiosa propagada pelo próprio islamismo. Dentro do islamismo, o pensamento é totalmente diferente do nosso, que é um pensamento cristão que entende que o Espírito Santo é visto como consolador. Como nós já descrevemos para vocês, descrito em diversas passagens bíblicas que já citamos, e aqui eu tenho mais algumas. Você pode ler o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, João capítulo 14, versículo 26, que vão confirmar essa divindade como nós entendemos a partir da leitura do cristianismo. Mas quando você vai para a leitura teológica do islamismo, o Islã vai defender a compreensão que o Espírito Santo ele é notavelmente diferente. Na tradição islâmica, a partir da fundamentação do Alcorão, rejeita a doutrina da Trindade. E essa doutrina ela é rejeitada de forma muito clara. O Espírito Santo no Islã é visto como uma força auxiliadora para os profetas, uma força auxiliadora para Jesus. Jesus ele não é visto como divino, mas ele é visto como um profeta sagrado no Islã. E o próprio Alcorão faz questão de comparar
o Espírito Santo como se fosse um mensageiro de Deus, a exemplo do próprio Gabriel, aquele que traz a mensagem de Deus, a mensagem de Alá. Então, nesse conceito bíblico, você percebe essa rejeição clara sobre a divindade do Espírito Santo. Nós, como crentes, nós entendemos fundamentados pela Bíblia. Romanos 8:9 descreve que ele habita nas pessoas, ele intercede por nós, ele trabalha em nós, ele nos guia. Essa ação do Espírito Santo age também no nosso coração. E eu espero muito que você possa ser uma bênção na EBD da sua igreja, que essa aula possa ter te ajudado. Agora eu quero a tua ajuda. Deixa o teu comentário, o teu likezinho, indica essa aula para mais alguém. E agora eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura para que você possa aprofundar o teu conhecimento na escola bíblica dominical da tua igreja. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Ezequias Soares, Em Defesa da Fé Cristã. Esse material é sensacional, você precisa adquiri-lo. Você encontra esse texto na editora CPAD, no site da CPAD. Indico para você o meu livro, A Doutrina do Pecado, que inclusive na próxima aula eu vou usar muito esse material aqui, onde eu fiz alguns resumos para você entender sobre o tema da aula que vem. Você encontra na editora Santorini ou no Mercado Livre ou Amazon. Você pode encontrar também a revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD, um material sensacional, espetacular para obter o crescimento em Jesus deste trimestre. Indico também a revista Ensinador Cristão, material muito específico para a tua abordagem e crescimento em Jesus. E eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 10. Essa lição 10 que vai cair no dia 9 de março, uma lição espetacular para o teu crescimento, onde nós vamos trabalhar sobre o pecado que corrompeu a natureza humana. E é claro que eu quero também divulgar para você que está chegando aí o 11º Congresso Nacional da Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer em São Paulo, na Assembleia de Deus do Belém. Vai ser uma bênção de Deus, onde nós vamos ter ali grandes ensinadores da escola bíblica. Eu vou estar lá como aluno, espero encontrar você. Que Deus te abençoe e ore por nós. E que essa aula possa ter te edificado em Jesus. Em nome do Senhor. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.